Mente, produza em mim, Espírito, a bondade. Mostra-me o amor presente em mim, envolvido pela carne. Descortina, diante de meus olhos erráticos, a minha verdade. Seja eu, difusor de bons pensamentos. Seja eu, vigilante com os meus pensamentos. E seja eu, causador de amor, aonde eu estiver. Pai Joaquim de Aruanda, que assim seja. Muito boa noite a todos que estão presentes. Mais uma palestra à nossa casa, Irmãos de Luz. E a nossa profunda gratidão a todos que se esforçam em comparecer nesses sábados às nossas sessões. Nesse esforço contínuo de sair do conforto dos vossos lares e estarem aqui partilhando dessa energia maravilhosa que é a nossa união ao entorno do nosso Mestre Jesus Cristo. E eis que ele nos deixou um recado. Onde estiveres, em meu nome, lá estarei. Hoje nós tivemos uma sessão de psicografia na nossa casa e nos foi deixada cartas, as quais eu mencionarei os destinatários e aqueles que assinaram. Caso alguém tenha algum reconhecimento ou similaridade em algum dos nomes aqui citados, eu peço que assim procure um dos nossos voluntários. Essa aqui está assinada por Manuela Pisque. Aqui foi assinada por Rosângela, endereçando a carta para uma filha, Ágata. Aqui é uma carta endereçada ao pai, assinada por Natália Rodrigues Figueira. Outra carta endereçada ao pai, assinada por Priscila. Maria Aparecida endereçou a carta para os seus filhos. Uma carta assinada por Emily, curiosamente, com 2 pequenos pontos de exclamação, abaixo 2 coraçãozinhos, endereçado à mãe dela. E Douglas Martins assinou uma carta endereçada para a mãe dele. Roberta Silva endereça uma carta para a irmã. Para os seus filhos, assinou uma mãezinha chamada Amália Gumercindo. Carinhosamente, Ricardinho Felipe endereçou para sua mãe. Um filho, que também endereçou para o seu pai, ele assina como Mateus Ramos. Jaqueline de Souza Miller endereçou para sua mãe, Joana. O filho Arthur, também conhecido como Juninho, endereçou ao seu pai, Arthur, e sua mãe, Silvia, ou Cecília, não deu para entender direito, acho que é Silvia.
meu anjo. Eu confesso para vocês que é praticamente inevitável perceber a emoção contida nessas cartas que foram psicografadas. Isso me lembrou um filme, As Mães de Chico. Quem assistiu sabe o que é. E eu pude observar tantas cartas que se correlacionavam, que se correlacionam entre pais e filhos, filhos e pais. E não por acaso hoje nos foi também trazido uma carta, uma psicografia, de caráter público, mas principalmente para nós, que conduzimos aqui a Casa Irmãos de Luz, no nosso grande papel, nosso papel fundamental também de coeducadores. Como disse Allan Kardec, não só pela instrução, mas muito mais pela educação, a humanidade se transforma, a humanidade progride. E falando em lei de progresso, a base da nossa palestra de hoje é a educação espírita. Falar de educação espírita, inevitavelmente, também nos traz a responsabilidade dos papéis que são desenvolvidos tanto pelo um pai quanto pela uma mãe. É um tema que outrora eu já abordei durante uma das nossas palestras aqui, mas principalmente no nosso momento, na nossa época contemporânea, se é chamada a responsabilidade do desenvolvimento dos novos espíritos reencarnantes. É muita responsabilidade que nós assumimos perante a própria providência divina quando nós tomamos um filho em nosso berço. Todos nós sabemos que o papel de educador não é um processo simples, que também não existe uma fórmula que dá certo para todos. Acima de tudo, cada espírito é um universo em movimento contínuo, em um progresso contínuo e traz em si uma bagagem praticamente infinita de história. Mas quando nós ainda não temos o filho em nossos braços, acreditem, nós já o aceitamos no mundo espiritual. Eu tenho uma história de família que é peculiar. Eu tenho 3 filhos, 2 netos, 2 enteados, um cachorro, segundo o último censo, mais alguns sobrinhos netos e já tenho sobrinho bisneto a caminho. É a família, é a grande família da qual eu venho. E o meu terceiro filho teve uma situação muito peculiar, porque antes mesmo de eu ter ciência que a mãe dele estava grávida dele, a minha irmã, que hoje habita no mundo espiritual, uma das minhas irmãs que hoje habita no mundo espiritual, naquela época ainda compartilhava o mundo corporal conosco, chegou até a minha casa e disse assim: mano, eu sonhei com a nossa falecida mãe. E nossa falecida mãe trouxe um bebê no colo. Um bebê, e ela entregou esse bebê para a mãe dele. E nós não sabíamos que havia uma gravidez em curso. E havia uma gravidez em curso. Isso é uma das provas, tantas provas, de que quando nós recebemos um filho no seio do nosso lar, ele já vem designado. Ele é aceito por nós como espíritos no papel de educadores, de protetores.
Então a responsabilidade paterna começa muito antes do tempo que vocês podem imaginar, que é a partir do momento que o bebê vem à luz. E o papel de educação nos dias de hoje, como eu vinha citando, ele é de uma responsabilidade tamanha que cabe a nós, educadores, não só educá-los, mas como orientá-los moralmente. Todo ser que tem uma estrutura de educação moral, que entende o que é correto, o que é prejudicial, você poupa ele. Não só o sofrimento dele, como o seu próprio sofrimento. E todos nós, pais, mães, o que mais nós desejamos é que os nossos filhos tenham sucesso na vida. E essa é uma das frases que eu falo repetidamente para os meus filhos. Se existe alguém nesse mundo que quer que você seja melhor do que eu, sou eu. Nunca pensem que o papel de educador possa, em algum momento da nossa vida, abaixar a guarda. E eu vou trazer aqui uma citação do Livro dos Espíritos que fala, é uma questão que fala sobre esmola. E vocês podem perguntar, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É preciso ter sutileza na compreensão do que os espíritos, o espírito de verdade na época, quando ele passava essa decodificação para Kardec, queria nos dizer que o sentido da esmola ele pode ser tão amplo quanto nós possamos imaginar. A questão 888 do Livro dos Espíritos cita, e Kardec perguntou ao Espírito Verdade: vós reprovais a esmola? Desculpa, essa questão foi assinada por São Vicente de Paulo, não pelo Espírito Verdade, São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo respondeu o seguinte: não é a esmola que é reprovável, é muitas vezes a maneira como ela é dada. O homem de bem que compreende a caridade, como Jesus, vai até o infeliz sem esperar que ele estenda a mão. Sem esperar que ele estenda a mão. Tragam a compreensão da palavra esmola para um sentido amplo. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto no ato quanto na forma. Um serviço que nos é oferecido com delicadeza tem seu valor aumentado, mas se é feito com ostentação, a necessidade pode fazer com que seja aceito. Porém, o coração não se sente tocado. Eu estou falando de educação. Lembrai-vos também que a ostentação tira aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus ensinou, abre aspas, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, fecha aspas, ensinando a não ofuscar a caridade com orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da benevolência. O mais necessitado nem sempre é aquele que pede. O mais necessitado nem sempre é aquele que pede. Olha a força que tem essa expressão. O temor da humilhação tolhe o verdadeiro pobre, que sofre sem se lamentar. E é a esse homem verdadeiramente humano deve procurar sem ostentação. Ele continua falando: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Nunca vos esqueçais de que o espírito, seja qual for seu grau,
de adiantamento, sua situação como reencarnado ou no mundo espiritual está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior diante do qual tem esses mesmos deveres a cumprir. Nós estamos no meio. Nós temos quem nos guia e quem nós devemos guiar. Sede caridosos, praticando não apenas a caridade que tira do bolso a esmola que dás friamente àquele que ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Que vos leva ao encontro das misérias ocultas. Nós não podemos aqui levar as misérias no sentido material. O sentido espiritual. A compreensão de todas as palavras que nos são expostas ao longo de nossa vida, cabe ao espírita o seu raciocínio. Isso é um dos maiores mandamentos que Kardec nos deixou. O espírita compete a ele avaliar todo o material que lhe é colocado. Avaliar tanto no nível emocional quanto no nível intelectual. E eis que ele falava de esmolas, o dar pouco ou deixar de dar, ou dar a quem precisa. Quem precisa de esmola? Que tipo de esmola nós estamos falando? Existe a esmola material, mas existe acima de tudo, nos dias de hoje, a esmola espiritual, sentimental. A esmola de aconchego, de abraço, a esmola de presença. Isso cabe a nós, como Jesus falou aqui, que a mão direita não saiba o que a mão esquerda está fazendo. Ou seja, ela faz por si só, de maneira autônoma. Então, o nosso processo de educação, ele vai muito mais além do que nós possamos imaginar que nós estamos fazendo de maneira direta. O processo educacional requer presença. E nós falamos aqui de educação de novos espíritos que estão vindo para o mundo de hoje. E nós sabemos, é amplamente divulgado, quantos pais hoje têm preocupação com situações dos jovens, situações dos filhos. Nós sabemos. Nós não podemos fechar os olhos a essa realidade. A única forma de transformar isso é através de um amor verdadeiro. E o amor verdadeiro não é você prover somente coisas materiais. Eu tenho, por exemplo, um movimento que eu gosto dentro do meu movimento de família. Eu gosto de cozinhar, eu amo cozinhar. Mas quando a gente faz isso, eu gosto de trazer toda a família para a cozinha. Fazer barulho na cozinha. São coisas que nós sabemos que nós, quando estivermos mais velhinhos, vamos guardar com carinho no nosso coração. São coisas que os nossos filhos no futuro poderão repetir com o mesmo apreço. Mas são momentos que ficam efetivamente gravados na nossa memória. Eu estou falando de um exemplo de cozinhar. Tem tantas coisas que nós, pais, podemos fazer junto com os nossos filhos, e não importa a idade. Não importa se os nossos filhos têm 5, 15, 25, 35. Eu, com o meu pai, eu tive a primeira conversa com ele, de homem para homem, quando eu tinha 33 anos. Meu pai era um marinheiro. Era a vida que ele escolheu como sendo a melhor forma de nos prover. Mas nunca foi tarde. E a partir de então eu comecei a viver a presença do meu pai. E embora não tenha tido ele presente na infância, eu não culpo por isso. E nem devo. Eu devo me realizar com o que eu consegui viver com ele. Por outro lado, tive uma mãe, graças a Deus, ótima como mãe. Para mim, como filho, perfeita. Embora sabia que ela tinha seus defeitos, mas para mim, como filho, perfeita.
Porque ela soube me dar amor, carinho, afeto, me cuidou quando eu fiquei doente e tantas outras coisas. Quantas vezes, quiçá tenha ela renunciado a não comer para que eu não sentisse fome. O papel de educador também exige renúncia. Muitas vezes só nós, pais, entendemos o esforço que nós fazemos para dar o melhor para os nossos filhos. Entretanto, é necessário saber separar o que é dar o melhor para os nossos filhos. Dar o melhor não é o melhor tênis, não é a roupa de marca. Dar o melhor, além disso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, quando nós, aqui, grande maioria que eu posso ver aqui de frente, me parece que são pais. Que têm filhos para tomar conta, estão planejando ter filhos para tomar conta um dia. E todos nós, às vezes, ficamos pensando, será que o nosso filho está bem? E eu digo para vocês, isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Ele pode ter 40, 50, 60, 70 anos, nós, pais, nos preocuparemos com ele. Mas, se nós, enquanto pais próximos, e eles eram mais dependentes de nós, soubemos dar educação moral, e educação moral não é só a respeito de deveres. A educação moral precisa, invariavelmente, trazer os nossos filhos para perto daquilo que é maior do que todos nós. É importantíssimo que os nossos filhos saibam a importância de se manterem conectados com Deus. Nenhum homem que se mantém conectado com Deus erra tanto quanto aquele que se mantém desconectado. Pois errar, todos erramos. Afinal de contas, nós temos dentro do nosso espírito um turbilhão de emoções. Todos nós temos defeitos, fraquezas, forças. Isso nos torna um indivíduo diferentes. Isso que é a parte bonita da vida, da existência corpórea, é que nós somos diferentes. Então, às vezes, mesmo eu como filho, quando eu me lembro dos meus pais já falecidos, haviam as coisas que eu sei que eles não conseguiram preencher. E nem por isso eu posso pensar assim, eles não foram os melhores. Não devo fazer isso. Jesus nos ensinou a honrar os nossos pais. E é importante para os filhos que estão ouvindo essa palestra sempre se lembrar que os pais farão continuamente o melhor por eles. Então, a relação que precisa ser desenvolvida entre pais e filhos precisa ser ensinada segundo uma lei de gratidão. A gratidão é fundamental, porque a gratidão nos aproxima de Deus. É um dos sentimentos que mais nos traz na proximidade do Criador. E por incrível que pareça, nossos filhos aprendem muito mais pelo nosso exemplo do que por nossas palavras. Creio que a maioria já saiba disso. Então, nosso papel fundamental de pai não se resume a educadores. Se resume, como espíritas, a se lembrar continuamente que nós, como espíritos encarnados, temos um outro espírito que veio também cumprir a sua missão. E nós somos corresponsáveis para que ele também atinja o sucesso dessa missão, para a qual ele é designado. Por mais doído que seja essa realidade, eles efetivamente não pertencem a nós. É um pouco dolorido ouvir isso. Mas o verdadeiro amor nos ensina que nós precisamos saber deixar. Então, o que compete aos pais? Filho, filha, eu já caminhei nessas padarias.
Eis aqui um conselho que eu posso te dar. Por aqui eu sofri, por aqui eu sorri. A escolha é sua. E por que eu falo de escolha? Porque a vontade é a força motriz que move todo o universo. A vontade ou livre-arbítrio é a lei fundamental irrevogável que o Criador cedeu a cada um de nós, de vós. Portanto, tem que nós, pais, nos lembrarmos que compete a nós ensinar os nossos filhos a escolher. Nunca nós, pais, devemos escolher pelos nossos filhos. Quando nós fazemos isso, nós roubamos dele a capacidade de desenvolver, de se autodesenvolver. Nós estamos falando de educação, mas ao mesmo tempo a grande responsabilidade nossa como espírito aos espíritos que dependem de nós. E o papel de educador não está limitado à nossa casa. O papel do educador, que é uma das principais funções dos espíritas, também se estende a uma casa espírita. Então aqui nós somos meio pais. Aqui nós recebemos, nós acolhemos e nós continuamente instruímos. E quem escolhe o caminho da doutrina espírita precisa saber disso. Precisa saber que ele é um pai em casa, uma mãe em casa, e aqui ele também vai desenvolver esse papel. Não só para crianças, mas também para adultos. Jesus era um grande professor. Ele era chamado de mestre. Cabe a nós repetir esse ato. Cabe a nós tentarmos, ao máximo possível, durante a nossa jornada pelo plano terreno, fazer isso de maneira mais perfeita que nós conseguiremos fazer. Educar, independente se é em casa ou se é fora de casa. A última frase desse parágrafo, desse questionamento, ele diz São Vicente de Paulo: sede caridosos, praticando não apenas a caridade que tira do bolso a esmola, que dás friamente àquele que ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Eu assim citei. Continua: sede indulgentes para com os defeitos de vossos semelhantes. Sede indulgente para com os defeitos de vossos semelhantes. Em vez de desprezar a ignorância e o vício, instruí-los e moralizai-os. Sede doces e benevolentes para todos que são inferiores. Sede doces e benevolentes, mesmo em relação aos seres mais insignificantes da criação. Tereis obedecido à lei de Deus. Então, um questionamento que foi feito por Allan Kardec, que fala sobre esmola, traz também muita compreensão a respeito do processo de educação. A educação espírita, na visão de Allan Kardec, tem alguns pilares que é importantíssimo que nós venhamos a mencionar. Ele falava da educação moral. Ele falava da formação de caráter, da importância de disciplina. Da importância de disciplina. O que é disciplina? Senão, muitas vezes, nós teríamos que fazer justamente aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Eu brinco bastante com a disciplina de ir para a academia. É o maior desafio da humanidade. É necessário disciplina. É necessário vencer aquela vontade de parar. Um dos grandes aprendizados de disciplina que eu tive na minha vida foi quando eu decidi fazer uma corrida de 30 quilômetros junto com a minha esposa, alguns anos atrás. Então, depois de 5 quilômetros, tudo que tinha de direito da minha mente pensar em parar aconteceu. Tudo que vocês podem imaginar.
Doía tudo, doía o cabelo, doía o sovaco, doía a vida passada, cansado. Mas eu só tinha uma escolha, seguir para frente. Isso é disciplina. A disciplina vem quando tem um obstáculo gigante na nossa vida e nós temos que continuar, mesmo contra a nossa vontade. Mesmo preferir ficar no sofá. A disciplina é quando nós sabemos que hoje vai ter palestra lá na casa espírita. Ah, mas está tão gostoso, está chovendo. Vou ficar em casa, vou assistir da televisão. Isso é disciplina. A disciplina é quando a casa espírita nos dá a oportunidade de vir aqui estudar o livro dos espíritos, seja lá as tantas literaturas maravilhosas que o espiritismo deixou para nós. Ah, hoje eu não vou. Não tem problema. É livre-arbítrio. Todo mundo tem o direito de escolher ficar em casa ou não ir. Não tem problema. Isso só resulta no futuro de cada um. Assim funciona a vida. A justiça funciona dessa forma. Se eu quero ser melhor pai, melhor mãe, melhor cidadão, melhor irmão, melhor filho, seja lá o que for, compete a mim continuar estudando continuamente. Não somente a educação escolar, mas também a instrução moral. E a instrução moral é a base de que Jesus Cristo deixou para com a humanidade. E o próprio Espiritismo em si, até onde eu conheço, é uma das filosofias, não é uma religião, mas uma das filosofias que mais exortam Jesus Cristo. Nós continuamente falamos do exemplo de Jesus Cristo. Nós não ficamos falando da força contrária. Nós temos que lembrar do exemplo de Jesus, se nós queremos melhorar. E todos nós estamos aqui num processo de melhoria. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente não tem que ficar olhando para o lado, se ele é melhor do que eu, se ele fala melhor do que eu, se ele entende melhor do que eu, se ele toca violão melhor do que eu. Isso é perda de tempo. Cada um está dentro do seu processo particular de desenvolvimento. E comemorem para si, quando vocês atingem um crescimento individual. Esses são um dos livros que eu mais gosto de ler e reler. Sêneca, sobre a brevidade da vida. Eu repetidamente trago ele aqui e leio um trechinho de Sêneca. Bom, Sêneca, para quem eventualmente possa não conhecer, foi um filósofo do estoicismo, uma das grandes estruturas do estoicismo. E sobre a brevidade da vida, na carta número 3, ele tem um dos momentos mais belos do livro, que vale como uma profunda reflexão para todos nós. Diz o seguinte: não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o suficiente e nos foi dada generosamente para a realização das mais altas empreitadas. Se toda ela for bem empregada. Mas, quando se dissipa no luxo e na negligência, quando se gasta em nada de bom, só então, constrangidos pelo fim inescapável, sentimos que passou, enquanto não percebíamos que passava. É assim. Não recebemos uma vida breve, mas a tornamos. E não somos carentes, somos pródigos. Do mesmo modo, quando uma enorme e régia riqueza chega às mãos de um mau dono, perde-se em um único instante. Mas uma riqueza, ainda que modesta, se for entregue a um bom guardião,
cresce com o seu próprio uso. Assim, também, a nossa existência muito se expande para quem dispõe bem dela. Então, ele traz aqui uma comparação da riqueza com a nossa abençoada vida. Que façamos desta, independente do tempo que nós temos pré-programado para estar nesse lado, que façamos dela algo grandioso. Fazer algo grandioso nessa vida não é necessariamente tudo aquilo que nós podemos acumular de bens materiais. Aquilo que nós podemos guardar como as melhores lembranças do nosso coração. As lembranças das pessoas nas quais nós conseguimos ajudar, tocar de alguma forma. Isso é riqueza. Isso é riqueza porque quando Sêneca citou sobre a brevidade da vida, ele não necessariamente disse que ela é curta, mas se ela é em algum instante, que nós saibamos fazer dela algo exuberante. Para finalizar, essa aqui já estava de algumas palestras atrás, mas hoje ela precisa ser lida. Eu lido aqui com o livro O Profeta, do filósofo. Para mim é um filósofo inigualável, Khalil Gibran Khalil. E o astrônomo disse: mestre, e quanto ao tempo? E ele respondeu: vós quereis medir o tempo, o qual é infinito e imensurável. Vós quereis ajustar a vossa conduta e até mesmo dirigir o curso do vosso espírito de acordo com as horas e as estações. Do tempo, vós quereis fazer um arroio sobre cuja ribeira vós sentaríeis e observaríeis o fluxo. Todavia, o intemporal em vós está ciente da intemporalidade da vida. O intemporal em vós. Vocês sabem do que ele quer falar. E sabe que o ontem não é senão a memória de hoje, e o amanhã é o sonho deste. E aquilo que louva e contempla em vós reside ainda nas fronteiras daquele primeiro momento que espalhou as estrelas pelo espaço. Quem dentre vós não sente que sua força para amar é ilimitada? Quem dentre em vós não sente que sua força para amar é ilimitada? Ele questiona. E todavia, quem não sente que o amor próprio, embora ilimitado, encerra-se no cerne do seu ser, não se deslocando de um pensamento de amor para outro, nem de um gesto de amor para outro? E não é o tempo semelhante ao amor, indivisível e insondável? Porém, se vosso pensamento, vós deveis medir o tempo em estações, que cada estação abarque todas as outras estações, e que o hoje abarque o passado com a recordação e o futuro com a ânsia. É nossa reflexão, que fala sobre o tempo, que fala sobre a brevidade da vida, que fala sobre a nossa responsabilidade de educar e nos autoeducar. O trabalho nunca vai deixar de existir, pois o trabalho é uma lei universal. Há tanto trabalho aqui como há trabalho no mundo espiritual. Se vocês pensam que o trabalho aqui é suave, acreditem, aqui é suave. Lá do outro lado é muito trabalho. Então se preparem. Se preparem que aqui a vida ainda é boa, nós temos o tempo para descansar. Mas quando nós voltarmos à nossa casa, eis que deveremos muito trabalhar. Assim despeço de todos. Agradeço a todos que efetivamente estão aqui hoje em presença física para mais uma dessas palestras na nossa amada Casa Irmãos de Luz. Agradecemos também em nome de toda a Casa Irmãos de Luz aqueles que cooperaram e colaboraram com a nossa última feijoada.
Isso é um trabalho maravilhoso, é um trabalho de troca de energia, de amor. É tão bom quando nós nos unimos em prol de alguma causa boa. Assim nós conseguimos entender que é nessas oportunidades que nós podemos, de alguma forma, exercitar aquilo que é mais importante na existência de cada um, o amor. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.